Eu me chamo Gabriela da Silva. Boa tarde a todos, eu me chamo Gabriela da Silva André e junto com a minha colega Camila, a gente vai apresentar o projeto A Importância dos Distritos Industriais no Municipalismo. O nosso problema de pesquisa, então, se baseia em qual é a importância dos distritos industriais sob a ótica do municipalismo. Tá, eu me chamo Camila, eu vou apresentar agora sobre o objetivo e um dos principais objetivos que a gente chamou ali no slide de objetivo específico do nosso trabalho. A gente analisa, nesse resumo expandido, a importância dos entes municipais na disposição dos distritos industriais, justificando-se, portanto, pela necessidade de afastar essas áreas das residências locais. A gente menciona bastante sobre a gestão local desses distritos industriais e como é indispensável o afastamento dessas áreas em razão da proximidade de algumas residências locais, tá? Essas indústrias que ficam muito próximas dessas residências podem emitir gases poluentes, que pode trazer uma série de doenças para essas pessoas que moram muito perto, né? Nessa questão, o município pode contribuir também com a preservação do meio ambiente, no momento em que eles fazem essa organização para melhorar a organização desse espaço, né? E também essas indústrias podem emitir barulhos, né, dessas máquinas, então pode afetar também pode trazer algumas doenças específicas, né, E nessa questão do meio ambiente também a gente fala sobre o desflorestamento, né? Então, todos esses municípios, eles têm autonomia para organizar de forma efetiva e segura essas zonas industriais, aproveitando toda essa potencialidade das regiões, né? Pode passar. Portanto, a gente passa como premissa principal e justificativa de trabalho de pesquisa, então, a importância da industrialização das cidades, dos municípios, e como tem benefícios e malefícios esses distritos industriais, portanto, a industrialização em si dos poderes locais, né? A gente utilizou, então, o método de pesquisa dedutivo, com métodos de procedimentos históricos monográficos e como documentação bibliográfica direta, para fim de detectar, então, a origem desses distritos industriais e como eles poderiam interferir no municipalismo, tá? Então, como a Gabriela falou no slide anterior, a gente identificou a origem, né, dessa problematização do tema que a gente trouxe nesse texto. Acontece no cenário histórico do Brasil, a gente identificou a Revolução Industrial como uma causa principal, que resultou em uma aglomeração em massa. Dito isso, ocorreu o fenômeno chamado de êxodo rural, né? A sociedade, ela ficou cada vez mais próxima dos seus empregos, né, por causa dessas indústrias que surgiram. Então, eles cada vez mais começaram a se fixar as suas residências próximos dos seus empregos, né, para facilitar, né, o que pode também afetar a qualidade de vida dessas pessoas, né, se não tiver essa organização, uma boa organização por parte do município, né, no que tange a organização dos distritos industriais, né, que a gente tanto fala nesse trabalho. Pode passar. Dessa forma, depois da gente descobrir, então, o que são os distritos industriais e como eles surgiram, a gente passou para a parte do federalismo cooperativo e do municipalismo, tentar entender como funciona, qual é a situação dos dois. Então, a gente começa falando que o federalismo cooperativo, então, ele foi criado em 1988 na Constituição Federal, que ele visa a cooperação de todos os entes federados, a União, os estados e os municípios. Um dos princípios do federalismo cooperativo, então, é a subsidiariedade, que ela tem como principal puxar o poder e as decisões para perto da população, ou seja, os municípios, que são o que a gente tem mais perto de nós hoje em dia. Sendo assim, os municípios eles são entes dotados de autonomia política, poder público e qualquer dessas situações. Eles têm autonomia financeira e administrativa, tá? Portanto, em relação aos distritos industriais, eles fazem uma grande fiscalização. Eu vou ler um pedacinho do nosso trabalho aqui para vocês terem uma ideia. Os municípios têm responsabilidade na elaboração dos licenciamentos ambientais nos casos de atividades ou empreendimentos que possam causar impacto de abrangência local e localizados em unidades de conservação municipais, tendo como de suas funções, por exemplo, definir os espaços territoriais a serem protegidos. Portanto, os municípios eles têm que fiscalizar os distritos industriais, eles têm que estarem junto à população, né? Porque, como a Camila tinha falado, os distritos industriais, então, eles não viraram apenas indústrias depois. As pessoas começaram a se localizar, a morar perto desses ambientes. Então, tem que ter a fiscalização dos municípios, porque eles são quem a gente tem mais perto, né? De termos o poder ao nosso lado. Então, a gente precisa sempre ter eles fiscalizando esses lugares, tanto por questões ambientais quanto questões de saúde mesmo. Então, a gente chega no final do nosso slide, que é a conclusão, né? A conclusão do nosso trabalho, a gente enfatiza bastante a necessidade de fiscalização dos distritos industriais, que é um dever dos municípios, como o fator histórico influenciou em toda essa questão e como, no caso, se for efetivo, né, essa organização por parte dos municípios, como os distritos industriais também irão melhorar o fluxo da gestão local, né? Então, esses entes municipais, eles podem contribuir para a criação desses espaços distritais, onde as empresas possam se estabelecer sem modificar, né, esse fluxo. Na verdade, vai só trazer benefícios, né, para os municípios. Ele vai auxiliar, como eu já disse, na melhora da gestão local, e esses habitantes locais que têm essas residências próximas das indústrias vão ter uma melhor condição de vida, né? O que é o nosso objetivo principal que a gente quer trazer esse projeto de texto. Então, chegando à conclusão, os distritos industriais, eles só fornecem, a grande maioria, se houver fiscalização, né, eles oferecem benefícios ao município, ao poder local. Porque, querendo ou não, é mais dinheiro, mais capital, mais emprego, e se for bem fiscalizado, não tem nenhum problema para os residentes que estão ao lado desses lugares. E em relação ao fluxo das cidades, é a melhor coisa que tem ter distritos industriais, porque aí tu não coloca esse fluxo para dentro dos grandes centros. E acho que seria isso mesmo o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela atenção.